Muito boa tarde, muito bom. É realmente uma alegria a gente manter esse espaço, manter essa prioridade nas nossas vidas. É preciso colocar a candeia, a luz, sobre os móveis. Cada móvel de uma casa representa uma prioridade humana. A mesa da cozinha pode representar a satisfação, a alimentação, a sobrevivência. Será um valor desprezível ou desprezado pela humanidade? Claro que não. O armário pode representar o vestuário, a proteção, a vaidade. Serão valores desprezíveis e desprezados? Claro que não. Beleza é um valor muito importante. A proteção do corpo também é. A cama pode representar o descanso, o sexo, que por si também não tem nada de desprezíveis, muito menos de desprezados pela humanidade. Mas esses valores vêm sofrendo distorções. A beleza se transforma em vaidade. O sexo, a comida, se transformam em obsessão. Confundimos o descanso, tanto confundimos o descanso com a própria felicidade, que o próprio paraíso seria um descanso eterno. Vejam vocês. O que fazer para dar o devido valor para cada coisa? Para enxergarmos bem os móveis de uma casa, precisamos colocar a luz sobre esses móveis. Para enxergarmos bem os valores da vida, precisamos iluminá-lo com a perspectiva da eternidade, da espiritualidade. A luz sobre os móveis, conforme orientou Jesus. É isso que vimos fazer aqui. Buscar a luz, buscar iluminar nossos valores e assim nossas decisões e assim nossas vidas. Viver bem é decidir bem, e decidir bem exige clareza de valores, obviamente. Então, é assim que nos dedicamos a esse estudo, a esses momentos nossos que tem como princípio o conhecimento, do ponto de vista espiritual, o autoconhecimento do ponto de vista espiritual e a busca espiritual por excelência, a chave da elevação espiritual por excelência, que é a prática do bem. Muito bem, muito bom que que nós estejamos juntos nessa prática, nesse aprendizado, nesse autoaprendizado, nesse estímulo ao bem. Muito bom. Hoje estamos na questão 266, a escolha das provas, do capítulo 6 de O Livro dos Espíritos. Esse capítulo tem subitens e um desses subitens é a escolha das provas. E Kardec faz um comentário após as questões, reflexões e as respostas obtidas do item 258 a 266. Vejamos o que Kardec diz. A escolha consciente do espírito é o título do seu comentário. E ele diz assim: o homem, quando está na Terra, submetido às ideias terrenas, consegue ver em suas provas apenas o lado desagradável.
é um doente que não tem consciência da sua doença e vê na ingestão de remédios apenas o lado desagradável. É a criança que quer viver comendo doces e que vê na alimentação do almoço, da janta, na alimentação saudável, uma experiência desagradável. Quando a mãe e o pai lhe negam a sobremesa antes do almoço, eles ficam muito irritados. Não conseguem compreender o que é bom para si pela sua imaturidade. E nós também vemos nas provações apenas o lado desagradável. É por isso que parece natural ao homem escolher aquelas provas que, do seu ponto de vista, podem ser conciliadas com os prazeres materiais. É ruim viver os prazeres, devemos fugir dos prazeres materiais? Não, exceto se percebermos que eles podem nos condicionar, gerar dependência, que eles podem funcionar como drogas. Aí o prazer realmente aprisiona, restringe e é desaconselhado, contraproducente. Continua Kardec. Entretanto, quando está no mundo espiritual, o homem compara os prazeres ilusórios e grosseiros da terra com a felicidade inalterável que ele entrevê. Então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? É para estimular esse processo ainda na terra que Jesus, por exemplo, falou no Sermão do Monte que são bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Que são bem-aventurados os que sofrem. Desculpe, porque eles serão consolados. Que são bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Claro que a humildade, claro que o bem sofrer, claro que a mansidão não são valorizados na terra, na vida encarnada pela humanidade. E é evidente que o papel educativo de Jesus é colocar o presente à luz de uma perspectiva maior, dizendo que o bem sofrer, por exemplo, é libertador, expande a compreensão, expande a perspectiva. Continua Kardec. É assim que o espírito pode escolher a prova mais rude e, por consequência, uma existência mais dolorosa, na esperança de alcançar mais rápido um estado melhor, da mesma forma que o doente escolhe o remédio mais amargo para se curar mais depressa. Da mesma forma que diríamos nós que um doente pode escolher uma cirurgia, apesar das dores, apesar do pós-operatório, por compreender que é a cirurgia o meio dele se harmonizar, dele se recuperar, dele reconquistar a saúde. Continua Kardec dizendo: aquele que deseja ver seu nome ligado à descoberta de um país desconhecido, não escolhe o caminho florido. Sabe dos perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se for bem-sucedido.
Olha que figura interessante. Como é que alguém pode encontrar um país novo, uma terra desconhecida, se quiser trilhar apenas os caminhos consolidados, os caminhos trilhados por todos? Ora, quem quer encontrar o desconhecido não pode restringir-se aos caminhos conhecidos. Deve aceitar o risco, deve aceitar a tensão, deve aceitar o trabalho de desbravar caminhos, a necessidade de fazer caminhos novos, não é? Veja o caso de Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, dos grandes navegantes. Dizia-se que havia monstros terríveis no mar. Dizia-se que a Terra era plana e no limite da Terra o mar caía no abismo eterno como uma grande cachoeira. Quem quer que quisesse aceitar o desafio das grandes navegações e auferir a recompensa de descobrir terras novas, precisaria enfrentar as crenças ilusórias, e nós também. Se quisermos conquistar novos valores, novas programações mentais, conquistar a expansão de ponto de vista da fraternidade e da consciência, precisamos perceber as crenças limitantes, as crenças que apequenam a nossa compreensão, que restringem a nossa compreensão, a começar pelo egoísmo, mas também continuando pelo materialismo. Precisamos todos nós perceber o condicionamento, a restrição de ponto de vista que nos é trazida por esses dois paradigmas, o egoísmo e o materialismo. Para aí sim, candidatarmos-nos, abrirmos-nos a compreensões mais amplas, mais profundas, como as trazidas por Jesus. Continua Kardec, a liberdade de escolha que possuímos sobre as nossas existências e sobre as provas que devemos sofrer deixa de causar espanto ou surpresa quando consideramos que os espíritos libertos do corpo físico avaliam as coisas de maneira diferente da nossa. O corpo influencia demais a vivência na Terra. O corpo chama o espírito para viver a luta da sobrevivência, para viver a satisfação dos sentidos de uma maneira muito forte. Precisamos perceber a força do corpo para podermos resistir, não nos submeter, não nos escravizarmos a essa força. Não é? Fundamental ao nosso processo de expansão entendermos a força da matéria, a força do corpo. Continua Kardec, eles percebem, os espíritos, que existe um objetivo bem mais sério do que os prazeres passageiros do mundo. Assim, depois de cada existência, os espíritos compreendem o progresso que realizaram e o que ainda lhes falta em pureza para atingir seus objetivos. É por essa razão que, quando encarnados, se submetem voluntariamente a todas as dificuldades. Assim agem os espíritos lúcidos. Assim agem os espíritos que atendem às orientações
dos seus protetores, dos seus anjos de guarda, no desdobramento do sono, quando somos chamados a relembrar nossos compromissos assumidos ainda na pátria espiritual, a expandir nosso ponto de vista frente ao vivido e ao restringido em outras vidas. Precisamos demais dessa expansão de compreensão. E o seu esquecimento, o esquecimento dessa compreensão, o apequenamento pela matéria e pelo ego, são extremamente prejudiciais ao nosso avanço. Daí a importância desses nossos estudos, dos estudos de qualquer que leve a alma para qualquer ângulo da expansão espiritual. Todas as escrituras sagradas, entre as quais posicionamos, sim, o Livro dos Espíritos, mas também o Tao Te Ching de Lao Tse, o Livro dos Mortos dos budistas, o Alcorão, a Torá, o Evangelho e esse fabuloso Livro dos Espíritos. Porque muito mais importante do que a letra do livro é o espírito. A letra mata, mas o espírito vivifica, já alertou Jesus e Paulo de Tarso. Qualquer livro de sabedoria, estudado em profundidade, estudado com abertura de espírito, com boa vontade, levará a uma expansão de conhecimento, a uma expansão de autoconhecimento, a uma expansão para a prática do bem. Muito bom. Continua Kardec dizendo: os próprios espíritos pedem existências que lhes permitam alcançar mais rapidamente a meta que traçaram. Portanto, não existe razão para nos admirarmos em ver o espírito não dar preferência a uma existência mais suave. Lembramos a fabulosa reflexão de Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, em que ele, certamente inspirado por Jesus, nos diz: quando eu era menino, eu via e agia como um menino. Agora que sou homem, vejo e ajo como homem. Quando estamos encarnados, é comum que vejamos as coisas e sintamos as coisas, a vida, do ponto de vista da matéria e do corpo. Mas quando desencarnamos, é natural que vejamos tudo com mais amplitude. Há, porém, uma morte em vida, um desapego à carne e ao corpo que podemos fazer em vida quando estudamos, quando nos posicionamos na perspectiva espiritual. É uma espécie de morte em vida, porque ganhamos condições de olhar mais amplo, de nos desapegar, de ouvir Jesus quando diz: não coloqueis vosso tesouro aonde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Coloquem nas questões espirituais, porque onde estiver vosso tesouro, lá estará o vosso coração. São preciosas, são saborosas, são utilíssimas as mensagens, os ensinamentos do Mestre, não é? Finaliza Kardec dos seus comentários desse trecho dizendo: no estado de imperfeição em que se encontra, o espírito não pode querer desfrutar de uma existência feliz e sem amarguras.
ele entrevê essa existência mais feliz e é para alcançá-lo que ele procura se melhorar. É mesmo uma excelente comparação ao do hospital. Os espíritos nos falam que a vivência nesse nível em que estamos é muito semelhante a um hospital. Se a pessoa vai para um hospital supondo ser um hotel, vai sofrer e fazer sofrer, vai estagnar, vai brigar com a vida. Porque quando ele quer muitos prazeres, vem remédios, às vezes amargos. Quando ele supõe alegria permanente naqueles que compartilham com ele daquele ambiente, ele encontra algumas pessoas compenetradas, concentradas, às vezes tristes, às vezes doloridas. Quando ele supõe passeios, prazeres, ele pode receber exames invasivos, cirurgias. E isso leva ele a uma sensação de infelicidade. Por quê? De onde vem a infelicidade? Da expectativa de viver tendo seus prazeres atendidos, que é a expectativa do hóspede de um hotel, não realizada por ele não estar num hotel, mas sim num hospital. Quando conscientes de que estamos num hospital, não há infelicidade. Porque nada há mais feliz no mundo para um doente grave do que estar num hospital. Nada há de mais realizador do que passar por exames, mesmo que invasivos, assimilar remédios, mesmo que amargos, submeter-se a cirurgias, mesmo que dolorosas, porque esse doente grave que sabe da gravidade da sua doença, sabe que sem isso sobreviria muito mais sofrimento, sobreviria a própria morte. Nada como a consciência do momento em que estamos passando. Nada como expandir a nossa visão sobre a vida. Simplesmente essa expansão nos leva da infelicidade para a felicidade. Por isso é fundamental que estudemos, compreendamos, expandamos a nossa percepção. Porque aí veremos que Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre atenderá às nossas necessidades. Que enquanto nos obcecarmos pelos nossos desejos, nos autodestinaremos à infelicidade, mas quando abarcarmos a visão das nossas necessidades, veremos felizes Deus através de Jesus e Jesus através dos seus servos tão elevados, lutando por nós, nos instruindo, nos aconselhando, nos curando. E essa percepção da cura e do aprendizado que está sendo disponibilizado para nós nos garantirá enormes avanços, porque o próprio Jesus, quando curava, dizia: a tua fé te salvou. Conectemo-nos com a verdade da vida, com a realidade terapêutica e didática da vida, porque isso nos expandirá e nos trará a felicidade. Muito bom, que assim seja. Vamos agora ver o que os amigos trazem. Saudar Adelaide Dias, Graça Porto,
Rosa Nepomuceno, Clarice Beltrame, Simone Magalhães, Maria Aparecida Rodrigues, Nalva Gorri, Andréa Santos, Enir Cajazeira, Estela Santana Nogueira, Maria Lúcia Duarte Gênio, Domingos Natalo, Lurdinha Loureiro, Regina Frutuoso Guerra, Andréa Salvatore. Saudamos também Gugu Souza, que sempre lembra-se de agradecer a esse momento. Nós todos devemos sempre lembrar de agradecer a tudo e a todos, inclusive os fatos que nos surgem como desagradáveis, por sabermos, por já termos essa expansão de perceber que são remédios e lições. Então, agradecer sempre, no nosso caso, não ao porta-voz, mas aos que emitem esses conceitos, porque tenhamos a certeza que esse nosso momento é todo inspirado, não apenas o que eu trago para vocês, mas o que cada um de vocês compreende. É todo um trabalho de integração, onde os orientadores desse nosso espaço nos induzem, nos intuem, nos inspiram, e os orientadores de cada um de vocês decodificam, fazem conexões, fazem ilações, inferências, percebem e expandem para vocês e para mim. Que essa expansão seja sempre a grande graça da vida, a grande cura, o grande aprendizado e o grande agradecimento que nós devemos para tudo o que nos rodeia. Assim seja, um prazer enorme estar com vocês. Amanhã continuaremos os nossos estudos, ainda dos comentários de Kardec sobre a realidade espiritual. Um grande abraço, um grande prazer estar com cada um de vocês e até amanhã.